Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós que nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer demais também a Caribou Filmes, que a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso na cidade de Rio do Sul, e ao nosso produtor João. Tamo junto, João. E hoje eu tô com ele, super especialista, ele que é fundador e criador e também CEO de um dos maiores hospitais odontológicos do mundo. Seja muito bem-vindo, Dr. Otávio Kaufmann Jr. Muito obrigado pelo teu convite, tá? Muito lisonjeado de estar participando do teu podcast e é uma honra estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos aqui, porque a gente sabe que teu tempo é precioso. E quem que é Dr. Otávio Kaufmann Jr.? Como chegou até aqui? Qual é a história? Onde estudou? Onde nasceu? Então, eu sempre gosto eu gosto muito da minha história porque, assim, quem não conhece fica surpreso, assim, né? Achando que, poxa, ele chegou até aqui, ganhou tudo de mão beijada, foi fácil, e foi bem ao contrário, né? Eu sou natural de Rio do Sul, nascido e criado, né? E amo muito a nossa cidade. E minha vida aconteceu toda no bairro, ali onde está a minha clínica hoje, porque eu estudei no colégio que é do lado, eu nasci no hospital que é em cima, eu casei num lugar de eventos que é atrás da minha casa, moro ali, frequento a igreja que é em cima, então minha vida aconteceu num quarteirão, só que eu saí muito para estudar. Fui fazer faculdade fora, depois especializações, depois mestrado, doutorado, cursos fora do país, né? Tive a oportunidade aí de estagiar também fora do país. Então, mas foi só para sair. E voltei assim que pude, voltei o quanto antes por gostar daqui mesmo, né? Que bacana. E aí estudou o quê? Tá. Começou por onde? Já tinha ideia de ser... Então, vamos lá. Doutor odontologista, já tinha esse caminho em mente? Como é que isso despertou? Despertou porque eu nunca fui muito fã de exatas. Eu sempre gostei das humanas e das biológicas, né? Da biológica. E eu sempre fui muito ligado em arte. Sempre gostei, sou músico desde novo, né? Cozinho, pinto, tudo que é ligado com arte e esporte eu sou uma negação. E com muita dificuldade para exatas, matemática nunca gostei. Bom, o que liga a arte e não tem exata? Uma das coisas foi a odontologia. Eu tinha uma prima que era dentista, aquilo me encantou e disse, vou fazer. Só que era uma realidade muito distante, né? Porque há 25 anos atrás, quando eu entrei, era uma coisa só para quem realmente podia. Meus pais não tinham a menor condição, a gente família humilde, né? Mas... Provavelmente tinha que estudar fora da cidade. Sim, tinha que estudar fora. Mas a minha mãe embarcou no meu sonho e disse, vai, filho, como é que a gente vai fazer? Eu não sei, mas vai. E aí minhas tias ajudaram, bolsa de estudo, muita guerra da minha mãe. E eu acabei conseguindo estudar e fazer a faculdade de odontologia, né? Onde me apaixonei durante o curso, né? É uma profissão muito bonita. A gente acaba ajudando muitas pessoas, né? Transforma as vidas aí, então quanto a isso eu sou muito grato e muito realizado. E assim, eu fui bem incansável mesmo quando não tinha condições, recém-formado, eu já me joguei num curso de aperfeiçoamento, na sequência uma especialização, onde eu tenho 4 especializações, periodontia, que é osso e gengiva, parte cirúrgica, implantodontia, que é a parte cirúrgica de implantes, e depois eu fiz não só uma, mas 2 especializações em implantodontia, odontologia digital, que é a parte mais moderna. Daí eu fiz mestrado em prótese dentária. Eu ainda estou cursando já há um tempo doutorado em odontologia. E aí eu tenho imersão em curso de cirurgia plástica periodontal na Itália. Eu tenho pós-graduação em implantodontia avançada na Suíça e tenho estágio em prótese na Alemanha. Uau! Isso é quantos anos também. aí? Quantos anos? São 20 anos de odontologia já. 20 anos. É uma carreira aí, eu digo, são mais de 25 mil implantes, são mais de 100 mil dentes, e segundo as empresas de implantes, eu sou dentista do sul do Brasil aí,
que mais fazem implantes na atualidade. Eu digo, para sair do zero e montar um dos maiores hospitais odontológicos do mundo, só trabalhando muito mesmo, né? Só arregaçando muito a manga e podendo trabalhar muito. E quando tu fala do maior hospital do mundo, por quê? O que tu tem hoje da clínica? Então, como é que funciona? Eu denominei hospital primeiro porque a estrutura é exatamente igual de um hospital. Eu só não tenho UTI, mas tem muito hospital que não tem UTI. O nosso Hospital Samaria não tem uma UTI, né? Mas do resto, 2 centros cirúrgicos, 4 salas de recuperação. Eu tenho um andar com radiologia, de exames de imagem digitais, com tomógrafo, com tudo que precisa. Eu tenho um andar com laboratório de prótese. Junto com o andar cirúrgico, eu tenho 4 salas de recuperação e eu tenho um andar de hotelaria, de hospedagem, de spa, chame como quiser, que eu tenho 3 suítes e eu interno pessoas do mundo inteiro. Então, um tratamento eu faço hoje, um dente eu faço em minutos, um sorriso em 1 dia e uma boca inteira em 2, no máximo 3 dias. Por isso que tantas pessoas me procuram tão longe, elas saem de lá, elas vão até lá e saem de lá com a boca pronta sem precisar sair de lá em pouquíssimo tempo, sabe? Muitos empresários de fora continuam trabalhando, tocando suas empresas de lá. Outras pessoas vêm e aproveitam para descansar, relaxar. A gente tem sala no andar de spa, a gente tem sala de transformação, com sala de massagem. Então é bacana, sabe? É um ambiente, cafeteria, onde as pessoas ficam lá tranquilas, né? E isso diminui o tempo de recuperação ou o tempo de entrega da... Claro, e muito. Mas é pela estrutura e pela equipe e pela tecnologia, né? Mas eu digo que mais, além de tudo, é o conforto, né, Roland? Eu acho que principalmente o conforto... Tratamentos longos que podem ser feitos em pouco tempo. Pouco tempo. Tem pacientes, assim, chega ao cúmulo de dizer, poxa, foi um dentista que me pediu 2 anos e eu faço em 2 dias. Nossa! Já aconteceu, sabe? Mas isso por técnicas, por teus estudos, por tua tecnologia? Técnica e estrutura. E currículo e equipe. Essas 4 coisas, tá? Onde a gente consegue. Hoje ninguém mais tem paciência, tempo, né? De ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá. E vamos falar até que por questões financeiras, né? Acaba... Eu nunca tinha pensado nisso, estou falando agora contigo a primeira vez e parando para pensar, mas até por questões financeiras, né? Porque quanto mais demora, mais tu gasta, porque só o ir e vir, e ir para cá fazer isso e para lá, e lá acaba ficando condensando e acaba resolvendo muito mais rápido, né? Então só vantagem, não tem nenhuma desvantagem. E a única coisa que tu não recupera é teu tempo, né? Então, economizar 2 anos por 2 dias, quanto que tu não vai poder entregar mais com aquele teu sorriso que de repente tu não podia aparecer na frente de alguém. Sem sombra de dúvida. Mas sempre foi 7 andar, sempre foi hospital? Como é que começou isso aí? Porque agora tá lindão, né? Então, cara, são 20 anos de história. Aí eu primeiro fui pro interior, bem interior. Eu fui eu abri uma clínica com um amigo em Trombudo Central. Aí, em Rio do Sul eu vim, mas não deu muito certo com outro amigo. Daí eu saí de Rio do Sul e com esse mesmo amigo de Trombudo Central eu fui para Lontras. E daí a gente abriu uma em Vidal Ramos. Então eu atendia Vidal Ramos, Trombudo Central e Lontras, cidades menores. E daí eu vim para Rio do Sul de novo, mas uma clínica bem menor. Era tudo estruturas bem simples, bem pequenas, bem humildes, uma salinha só, né? Sim. E tua cadeira, tua secretária uma cadeira, lá, que é compartilhada. Uma cadeira, uma secretária e deu. Exatamente, era isso. 30 metros quadrados, digamos assim. E olha lá, se tinha, né? Acho que nem tinha isso. Aí... Não, nem tinha isso. E aí, acabou que eu sou muito sonhador, muito visionário, assim, né? Aí foi pra fora estudar. E aí, cara, eu disse, eu vou construir a minha clínica. E eu comprei um terreno pequeno. E aí eu nunca esqueço até hoje, o arquiteto disse assim para mim, olha, Otávio, dá para fazer 7 andares aqui. Eu disse, 7 andares num terreno tão pequeno. Daí, com uma reunião com o engenheiro, eles disseram assim, na época, digamos isso, há 10 anos atrás, disseram, olha, na época eu não lembro, mas vai custar aqui, o estrutural, a base, 2 milhões. Tu tem? Tu pode? Uma coisa, a pergunta foi essa, eu digo, não, mas eu vou fazer. Só sei que eu vou fazer. E baixei a cabeça e foi. E aí acabou que eu migrei. Esses 7 andares, era para ser um triplex em cima para mim. Dos 7 andares era um triplex, um andar de garagem, um para alugar e sobrava 2 de clínica para mim. E 2, assim, pensando ainda alto, porque hoje o que eu tenho num andar já é maior que qualquer clínica. Só um andar. E eu tenho isso vezes 7. Uau. Entende? Então, só num andar que eu peguei do edifício já era maior que qualquer outra clínica de Rio do Sul que eu conheço. Por exemplo, que eu estou falando na nossa cidade. Um andar.
Mas aconteceu que eu disse, poxa, começou a crescer, começou a ir bem, o pessoal começou a ver, eu já estava com essa tecnologia de fazer rápido os trabalhos, mas não tinha internação ainda, mas já comecei a me destacar, viam pessoas do Vale todo, volta e meia, raramente alguém do Paraná, mas nunca de São Paulo ou fora do Brasil, né? E aí acabou que eu preciso de mais andar. Daqui a pouco o triplex já, preciso ir, foi quando eu vi eu tomei conta do edifício inteiro. E foi muito bom isso, Alan, porque assim, eu pude planejar lá dentro. Um andar foi muito bem planejado para mim. Mas lá dentro eu fui vendo as minhas necessidades e fui crescendo conforme. Então, do projeto inicial mudou-se totalmente, só se aproveitou a casca. Só que como eu estava lá dentro, eu fui alterando enquanto eu estava lá dentro. Então, foi ótimo. Então, hoje está perfeito. Atendendo suas necessidades conforme demanda de crescimento. Isso, exatamente. Que bacana, cara, que bacana. E da onde veio a história do avião? Então, a história do avião é mais uma loucura minha. A história do avião foi a seguinte, o projeto inicial não era uma clínica tão grande assim. E aconteceu, ela ficou muito grande e eu fiquei muito grande para uma região muito pequena. Eu digo, agora eu tô grande demais, o Alto Vale não comporta o tamanho da minha clínica. Eu disse, eu preciso trazer gente de fora. Só que o problema é essa clínica, o problema é essa BR que é ruim, né? Nossa. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava trazendo um paciente fora, que foi um trabalho para convencer, na época ainda eu não tinha o transfer, ele veio de carro e furou um pneu na estrada, era de noite, estava passando pela 282. Nossa. E não assim, pega celular. Era um paciente fora do Brasil e assim, ele já veio assim, dá pra ver assim, que tava arrependido, com medo. E aquilo foi um balde de água fria pra mim. Eu digo, não, eu preciso mudar isso. Daí eu disse, vou comprar um avião. Otávio, um avião, seu louco, né? Tá fora. Não, vou. Comecei a estudar, pesquisar se era possível. E, cara, achei, fui, comprei e daí o legal é que ali foi uma virada de chave bem grande nela. Porque... Muda um posicionamento, né? Então, assim, isso ali somou junto com tudo que eu tinha para oferecer, né? Então, junto com a questão da estrutura, do histórico, da tecnologia, do currículo, tem mais um transfer aéreo, porque tu até podes achar... Hospital em si eu não achei ainda. Tem umas clínicas que se denominam hospital do dente. Hospital do olho, hospital do coração. Mas de odontologia. De odontologia. Mas tu vai entrar, é um nome fantasia. Entendi. Hospital do Dente, mas não é uma clínica ali com uma cadeira, é só um nome. Hospital com internação não tenho. Mas tem outras pessoas que têm 4 especializações, um mestrado, um doutorado e curso fora? Tem. Tem outras pessoas que têm a tecnologia que faz um dia? Tem. Tem outras pessoas que têm hotelaria e internação? Não conheço. Mas tem outra pessoa que tem um avião? Não. E tem outra pessoa que tem esse conjunto de coisas? Não. Então eu me posicionei numa maneira que esse conjunto me colocou em outro patamar, em outra... Não melhor nem pior que ninguém, mas totalmente diferente, né? Não sei se você consegue entender. Claro que é uma maneira de se posicionar. E tu tá criando um mercado. Aí que tu ganha o jogo, né? Porque tu tá criando esse mercado. Isso. Eu sei que daqui a pouco vai ter mais gente criando. A do avião eu acho que não vai ter tenho uma teoria para isso e eu acho que até então tá funcionando. Eu acho que as grandes clínicas que poderiam competir comigo, elas estão em grandes centros. Ninguém é doido o suficiente para montar uma estrutura desse tamanho em uma cidade pequena. E os grandes centros têm aeroportos. Então, para que tu vai botar um avião? Exato. Eu botei o avião porque eu não tenho um aeroporto, né? Com um avião de linha, digamos assim. Sim. Então, eu acho que o transfer em si não faz muito sentido alguém de São Paulo querer botar um transfer. Porque já tem um aeroporto Desce lá, então pega o Uber e vai. Né? Aqui não rola. Isso. Agora, a parte da internação, eu acho que talvez pode ter até alguém que mais pra frente venha fazer. Só que, como tu falou, eu fui pioneiro. Eu saí na frente, né? E eu me posicionei como o criador disso. Então... É uma vantagem, né? Interessante. E quantos profissionais tu tem no 7 andar hoje? Isso contigo? É uma outra loucura, cara. Nós estamos em 20, né? Mas de todas as áreas, digo, pessoal de apoio, tudo. Isso, nós somos em 20. Mas dentistas, eu e minha esposa. Isso é outra coisa que eu não abro mão. E assim, eu tenho 11 cadeiras, né? De dentista. Eu recebi um dentista amigo meu lá do Mato Grosso do Sul há um tempo atrás. E ele disse, cara... Não é possível que tu tenha isso aí. Mas quantos dentistas trabalham aqui? Eu disse, cara, eu e minha esposa. Não pode, não tem como. Sim, é que assim, cara, outro problema. Outro grande diferencial meu. Eu não abro mão da qualidade. Infelizmente, todo mundo numa posição tipo a minha, ou que monta uma clínica, contrata dentistas.
Cara, nunca vão fazer com a mesma qualidade que tu. Primeiro, porque não é deles, não tem o amor. Segundo, que infelizmente a odontologia hoje, a formação não é mais a mesma. Você geralmente tem que apelar para um recém-formado, alguém que está pouco especializado, que não tem experiência. Então, infelizmente, não é nem culpa dos profissionais, né? Quero deixar bem claro. Acho que é culpa do Brasil, do mercado, de como abriram indiscriminadamente clínicas. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, sou um escravo? Sou. Me acabo trabalhando? Sim. Mas eu atesto a qualidade, fica tudo bem feito, como manda o figurino. Então é ruim, mas é bom, digamos assim, entende? E aí, para mim, a maior bênção agora, o meu filho, o mais velho, está fazendo faculdade de odontologia, então ele vai trilhar o mesmo caminho, vai ficar entre família. Então, com minha esposa e meu filho, com toda a equipe dando suporte. Para mim, tô vivendo o meu sonho, assim, tá perfeito, né? E como é que funciona o atendimento, assim? Então, sei lá, vem um cara de fora, ele liga para alguém, agenda, vem para cá, dorme, como é que funciona tudo isso? Isso, principalmente, hoje eu atendo mais gente de fora do que de Rio do Sul mesmo, tá? Tudo contato via internet mesmo, WhatsApp, né? Chamada de vídeo, né? Online, exames, então assim, como eu atendo muita gente desde Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, ou mês passado, Acre, Pará, e fora do Brasil, eles não vão vir aqui para fazer uma avaliação. Eles já têm que vir com uma certeza de tratamento, de valores. Então, é tudo via WhatsApp. Eles falam qual a necessidade, a gente vê quais exames que a gente quer, se for necessário abrir uma chamada de vídeo. Então, eles já vêm com valores, com ideia de tempo, tudo pré-definido lá. Raio-X, tá bom? Um raio-X básico, porque eu tenho tomógrafo na clínica. Okay. Então, que nem hoje eu estou com uma paciente dos Estados Unidos, essa semana. Né? Ela veio e fora é um pouco mais difícil, fora do Brasil. Então, geralmente um exame básico, uma panorâmica, mas daí eu já fico na dúvida, não, quando tu vier para cá eu faço uma tomografia, a gente vai ver. Então, chegando aqui, daí eu já dou as boas-vindas, faço os exames, sento para ter uma conversa para alinhar olho a olho e a gente começa a trabalhar, né? Mas é tudo, e assim, eu tenho, como eu te falei, uma equipe grande, então hoje eu já não consigo mais fazer uma avaliação, tem a pré-avaliação, tudo online. Daí vem a avaliação, não sou eu que faço. É um assessor meu, um braço direito, que é só para um primeiro filtro, sabe, Alex? Um filtro para dizer mais ou menos o que é, porque às vezes o paciente chega para mim e nem é uma área que eu trato, ou né, uma avaliação, ou enfim. Eu hoje faço tratamentos maiores e mais resolução de problemas. Então, ele faz o primeiro filtro, pede os exames, falando quando é o paciente mais daqui da região, quando é mais perto. E aí, com o exame na mão e com uma primeira filtragem, o primeiro filtro, aí sim eu entro. Aí a gente, às vezes no mesmo dia, quando é paciente de Florianópolis, Balneário, né, um pouco mais longe, aí ele vem, no mesmo dia ele vem, passa pelo meu assessor, ele pede, conversa, vê o que é, pede os exames, aí vem para mim. Então, o mais bacana é que, com a estrutura que eu montei, num dia eu consigo fazer 3, 4 consultas. Por quê? Porque ele já faz a primeira, que faria os exames que mandaria para outro dia em outro lugar, já faz ali na hora, eu já faço o retorno no mesmo dia, que seria uma terceira consulta, e dependendo do que for, eu já faço um primeiro procedimento, a minha equipe, uma limpeza, uma primeira preparação, tem um canal que precisa começar, alguma coisa para começar ali, a gente já começa. Então, só aí, de largada, eu já saí com 4 consultas já na frente. E se ele precisar ficar ali para outro dia, daí tem um quarto com banheiro, como é que é o quarto? São 3 suítes, então ele pode, com acompanhante, tudo. E tá tão legal, porque outra loucura minha, além da loucura de querer montar um hospital, uma clínica de 7 andares, sério, tu é louco, o avião, tu é louco, isso eu adoro quando eu falo, tu é louco, e daí que eu faço. Eu também botei um quarto primeiro e disse, um quarto, tu é um consultório odontológico, tu não é não é médico, não é hospital, eu vou botar e eu vou precisar. Para! Daí deu tão certo que eu fiz mais 2, hoje eu tenho 3 e a gente tá tendo que colocar muita gente em hotel. Além dos teus 3 quartos. Porque a gente não tá mais dando conta. E isso que nem todo mundo fica internado. Muita gente vem, os pacientes da semana que eles passam uma semana ali fazendo o tratamento todo, né? Outra coisa que eu te digo também, que possivelmente um paciente com uma clínica grande, um dentista com uma clínica grande num grande centro não vai ter, é hotelaria porque ele não precisa. Né? Tem suporte em volta de vários, né? Vários, perto, do lado. Bom, às vezes tem transporte. às vezes no mesmo edifício tem, né? E o meu, tu pensa, eu faço cirurgias
gigantes, grandes, né? Enxertos, cirurgias bem grandes. Então, olha o conforto de ele estar em nenhum lugar odontológico tem esse. Ele está lá, eu cedo ele, ele dorme, eu opero ele acorda, minha equipe leva ele até no quarto, põe ele na cama deitado, ele fica lá descansando. Poxa, em qualquer outro lugar tu sai cheio de gases na boca e tonto e pega carro e, pô, isso é totalmente desconfortável. Então ele tá em casa, outro dia acorda, como passou a noite? Eu passei ótimo, porque ele já tava ali. Já vê como tá no outro dia, já dá o retorno no outro dia. Pô, é legal, cara, é que nem um hospital, eu passo fazendo as visitas. Alimentação, como é que funciona? A gente fornece tudo e aí que tá o legal. A gente não só fornece tudo, como pro acompanhante, como tem a questão também da alimentação específica para cada tipo de procedimento. Porque imagina, coisa quente, essas coisas, né? Vamos lá. Ou vamos lá, estou fazendo... não é cirúrgico, é uma parte estética, mas às vezes o paciente está sem os dentes para mastigar. Uma comida mais pastosa, mais mole. Fez cirurgia, coisa mais temperatura ambiente, mais fria. Então, tudo... não, já está com os dentes, a gente está fazendo essas coisas. Então, uma alimentação normal. Cara, tá? Então... tudo influencia na recuperação, né? Claro, cara, claro. E o bem-estar do paciente também, né? O paciente ama, sabe? Tu concorda comigo que para muita gente um tratamento odontológico é uma tortura, porque envolve dor, envolve, né? Uma limpeza é uma tortura. Cara, né? Não tem nada assim, opa, vou lá no dentista, vou tomar anestesia, vou lá arrancar o dente. Não, cara. Só que, pô, lá acaba se tornando agradável. E sabe, Alan, o que é mais fascinante, assim, cara? Tu não fazes ideia do tanto de lágrimas que rolam naquele hospital, cara. As pessoas chorando. Eu já chorei lá, horrores, assim, de saber a história de vida da pessoa e ela me contar e no final eu tá realizando o sonho dela e ela chorando. Cara, é lindo, assim, cara. Como eu te digo, assim, eu sou muito realizado, sou muito feliz, sou muito grato a Deus, cara, pela vida que Ele me deu e pela possibilidade de eu trabalhar com o que eu amo, de ajudar tanta gente e ainda ser o meu ganha-pão e ainda... Cara... Sem palavras. É que nem a gente falou, trabalho pra caramba, mas no final é divertido e recompensador, né? Nossa, então, por mim, eu já dormi lá, eu moro perto, né? Mas já dormi lá, de estar cansado e com satisfação, assim, de outro dia até acordar cedo, a suíte não estava ocupada por nenhum paciente, uma delas, dormi, entendeu? Então, assim, eu sempre brinco que lá é a Disneylândia dos dentes, assim, cara, tem tudo que de mais agradável pro paciente como pro dentista. Os dentistas que visitam também falam, cara, isso é um sonho. Eu tô atendendo um casal de dentistas muito bem sucedidos do Paraná. Tem 65 anos, ele um baita especialista em implante, ela um baita especialista em aparelho. Cara, eles falam, eles mesmos, assim, e são bem sucedidos, têm uma boa clínica, e eles mesmos falam assim, nossa, cara, eles ficam encantados com o laboratório em fazer os dentes. Então, cara, eu ouço dos dentistas, eles não acreditam. E isso me deixa triste com os dentistas da concorrência, da minha geração, ou um pouco mais velho, um pouco mais novos, que, por que não vai lá, me chama, venha conversar comigo, eu vou abrir as portas, vou ter o maior orgulho em mostrar, sabe? Poxa, falam sem conhecer, sem saber, podiam estar se unindo, né? Eu, quando comecei lá atrás, o que eu fiz? Eu peguei um dentista que eu considerava até então um cara mais... exemplo para você. Mais bem sucedido, uma inspiração. E, cara, eu cheguei para ele. Pô, legal. Oi, posso ir lá um dia? Foi uma vizinha minha fazer uma cirurgia, eu pedi para acompanhar. Posso ir? Pô, me recebeu de braços abertos. Até hoje é um dos poucos, únicos que eu me dou, que eu falo. Tu entende? Sim. Agora, eu acho assim, né? Não sei, cada um, né? Mas, poxa, se tu quer crescer, tu vai se juntar com os grandes. Tu vai tentar bater em alguém maior que tu. Vai adiantar? Né? Faz parceria, né? Claro, cara. Pô, eu escuto e sabe, fica feio, sabe? Porque o paciente vai em outros profissionais. Daí ele vai lá em mim, daí ele conhece esse jogo, aqueles cara. Eles falam, né? De pequeno, não se conhece. Eu fui lá em fulano tal, falou um monte mal de ti. Cara, tu não é nada disso. E olha a tua clínica, a dele não é nem perto. Tipo, ficou feio pra ele. Uhum. Tu entende o que eu quero dizer? Entendo. Poxa, pra quê? Por quê? Sabe? Mas cada um sabe de si e cada um colhe o que planta. Mas eu tento dar esse toque, eu tento falar, sabe? Dizer, poxa... Falando um pouco de tecnologia agora, assim...
desses teus aí 20 anos de carreira, o que mudou de lá para cá? O que tu tem de novo hoje que a maioria ainda não tem ou vai demorar para ter? Cara, legal essa pergunta. É assim como a tecnologia, tu tá há quantos anos, Alan? 40. Ia falar 20 vezes 2, 40. Então, a gente tem quase a mesma idade, vou fazer 44. Cara, o legal é que a gente pegou toda a tecnologia de internet, de celular. De escada. E a odontologia é a mesma coisa. Eu peguei tudo, cara. Eu peguei lá o bem arcaico e primitivo, e quando eu já era dentista, entrou a parte da tecnologia, e eu peguei tudo e eu consegui acompanhar tudo. Então é legal, porque, por exemplo, esse dentista que eu tô atendendo, que é um baita especialista em implante, ele tem 65 anos. Ele fica maravilhado com a minha parte de tecnologia, só que ele não entende e não domina. E a gurizada tem muitos dominando só a parte de tecnologia, a parte digital, mas carece daquela parte de... Raiz mesmo, né? Claro, botar cara, a mão tu na tem massa. um fundamento, precisa. Cara, e eu tenho toda a parte de experiência, toda a parte de raiz, porque a transição minha da tecnologia se deu há 9 anos atrás. Se eu tô formado há 20, é praticamente metade eu fui raiz e metade agora eu tô tecnológico. Então eu me considero bem raiz, mas com muita tecnologia. Por exemplo, cara, principalmente a parte de imagem, de exames e a parte de produção dos dentes, até como a parte cirúrgica, que eu tenho um tomógrafo da clínica, cara, às vezes eu tô no meio de uma cirurgia e eu disse, eu tô um pouco em dúvida aqui, onde tá passando esse nervo aqui, tô com medo de acertar esse nervo com implante. Opa, vem cá, traz a cadeira de roda, porque o paciente está sedado, vamos subir lá no tomógrafo. Eu, na hora, entro no tomógrafo, entro no meio da cirurgia e vou lá, olha, opa, o nervo está aqui, eu tenho 3 milímetros ainda, boa, volta. Cara, não por nada, mas sabe quantos tem isso no Brasil? Sei lá. E essa preocupação, né? A maioria estoura o nervo mesmo, depois vai dar um jeito. Entende? E outra coisa, os dentes, cara. Antes era ainda. Os outros dentistas ainda trabalham desse jeito, com massinha e trabalho artesanal na mão ali. Resina. Cara, o meu são robôs alemães, cara. É tudo robô, entendeu? Então, a parte de exame, loucura. Olha outra loucura. Se eu vou fazer um enxerto, se eu vou fazer um implante, eu consigo fazer uma prototipagem da boca do paciente, fazer toda a cirurgia antes, fora, e depois só colocar na boca. O implante, eu consigo ir lá, dentro do modelo, botar o implante na posição que eu quero, no computador, imprimo um guia em 3D, lá que deve... Imprimo um guia em 3D e aí só posiciono na boca e faço o implante sem corte, sem ponto, na posição perfeita que eu queria. Tu já simula tudo antes, deixa tudo preparado, ganha tempo e precisão e conforto pro paciente, menos dor pro paciente. É fantástico, cara. Não tem como fugir disso. É muito legal. Que massa, cara. Só que isso, infelizmente, é uma coisa que ficou para muito poucos. Até pelo caminho, o rumo que a odontologia foi, né? Ela banalizou muito. Então, ao invés de ela aumentar o nível, ela popularizou mais. Então, se torna meio inviável e impossível para os profissionais buscarem isso, porque o mercado não te permite. Como é que tu vai investir um dinheiro alto se fala em cada vez mais querer baixar os preços e as brigas, a concorrência, as clínicas populares? Infelizmente, está indo de contramão. Ao invés de elevar o nível, está baixando. A própria educação. Eu acho que é um problema do nosso país, né? E eu tenho comentado com muitas pessoas, às vezes eu falo lá no Instagram, falo nas redes, e as pessoas vêm comentar assim, não, Otávio, não é só na odontologia, não, isso está geral, né? Então... É complexo, né? Acho que falar disso, assim, a gente faz as mesmas coisas ainda e quer mudanças, né? Digo, na parte de educação, Brasil, governo e tudo mais. É tudo, punk, né? É difícil. Tudo, eu acho que é cultural, né? Infelizmente vem lá de cima, desde os nossos governantes, né, cara? Por exemplo, um país sério, o que acabou com a odontologia? Uma das coisas. Um país sério, de primeiro mundo, ele limita o número de universidades. Tem tantos mil habitantes, então pode abrir 2 universidades, 2 faculdades de odontologia, porque senão vai banalizar. O Brasil virou um caça-níquel, virou comércio. Então vamos abrir, aluno, pagando. Cara, quando eu entrei na faculdade há 25 anos atrás, tinha 2 em Santa Catarina. Eu fiz um monte de vestibular. Passei em terceira chamada, foi difícil pra caramba. Pois lá dentro, estudei, tive que estudar um monte. Ali já peneirava, entendeu? Sim. Se o aluno não fosse bom, ele caía fora. Então, de cada 10 que faziam faculdade, 9 eram bons. Porque já não passava no vestibular, não peneirava. Hoje, tem 25 faculdades em Santa Catarina. Tu não precisa mais fazer um vestibular, é só tu pagar. As turmas estão dando 10, 15, antes de 40, 50 por turma. Sim. 10, 15, porque não fecha. Tu pagou, tu tens o canudo. Então, hoje, de cada 10 que estão saindo,
fazendo, 9 são ruins. E não é nem culpa dos alunos, tem muita gente boa lá, querendo aprender, mas não tem professor para ensinar. Outra coisa que mudou, na minha época, os professores eram os grandes mestres, doutores. Hoje em dia, tu é dentista, tu não tem paciente no consultório, tu precisa sobreviver. Tu vai lá trabalhar por pouco, sendo que tu não tem nenhuma experiência de consultório. Tu não tem um grande currículo. Tu já estudou numa universidade que não te exigiu muito. Tu entendeu o ciclo? E aí tu vai dar aula ainda. E aí tu vai dar aula. E daí Então eu sou muito grato por eu ter passado por isso. Tanto é que meu filho agora é acadêmico, está se formando, mas eu já falei para ele, é para pegar o canudo. Quem vai ensinar tudo sou eu. Ele vai aprender tudo comigo lá. Tu entende? Claro. Precisa de embasamento teórico, claro, não estou menosprezando, tem que ter. Mas vai ser do meu jeito que eu vou ensinar. Então ele só privilégio para ele também, né? Então, e pro pai, né? Orgulho. Claro, né? É um orgulho pro pai. Não, e não podia ser uma pessoa melhor para ensinar do que o meu próprio filho, né? Redes sociais, eu sei que você usa elas para atrair clientes do Brasil e do mundo. Quando tu teve essa mudança, virada de chave, quando tu viu que aquilo ali era o caminho e tu se portou, porque é tu que dá as caras ali, né? Isso para mim ainda é difícil fazer isso no meu negócio e no podcast, botar a cara na frente do Instagram ali, Reels, gravar vídeo, não é simples não. Mas assim, o profissional que provavelmente não aprendeu isso numa universidade, teve que, em 20 anos, chegou no momento de, cara, eu vou ter que ser influencer e vou ter que aparecer. Como é que foi isso tudo? O grande segredo foi esse, de exatamente não precisar chegar um dia e dizer, agora eu tenho que ser influencer. Eu sempre fui. Eu sempre gostei. Isso que a gente está fazendo aqui, eu adoro. Como eu falei, eu sou das artes. Se eu não fosse dentista, talvez eu seria um publicitário. Então, assim, né? Muita gente pergunta, qual é teu segredo? É isso, aquilo? Cara, não, é um conjunto de coisas. É um pouquinho de cada coisa. E uma delas é essa. Cara, e eu não tô aqui no Instagram. Eu lá no Orkut eu fazia propaganda. Ninguém fazia propaganda no Orkut. Tu lembra do Orkut, né? Claro. Então, comunidades. Cara, eu já postava um caso meu. Eu trouxe paciente lá, não existia impulsionar, não existia nada. Facebook, nossa, cara. Face mesmo, eu me fiz muito aqui na região. E daí eu fui pro Instagram. Mas não é uma coisa assim que não é alguém que veio para mim e me ofereceu, tu tens que ir, vamos começar, faz. É eu que fui indo e fazendo, e eu fui atrás das pessoas para me ajudarem. E eu gosto. E as maiores ideias são minhas. Tem um time que me ajuda, claro, mas a parte maior é que eu gosto, eu faço com prazer. Nunca foi um sacrifício. É cansativo. É um trabalho, tá? É cansativo pra caramba. A gente tá aqui cansado, né? Sim, com certeza. Mas eu gosto pra caramba, cara. Eu gosto muito. E é a única forma de eu conseguir levar o meu trabalho tão longe. Porque antes eu me localizava... Eu fui aumentando... primeiro eu era mais conhecido localmente, né? Depois foi aumentando, meu raio foi cada vez aumentando mais. Onde o YouTube, o Instagram me jogaram mundialmente, né? E daí junta com toda a estrutura, porque senão como é que eu ia mostrar nela? Faria algum sentido eu ter um hospital de 7 andares com transfer aéreo e hospedar as pessoas só aqui com uma propaganda, aqui com um outdoor ou com uma rádio? Aí eu teria que fazer uma propaganda na Globo, em grandes centros, mas daí também fica totalmente inviável, né? Total, e esse trabalho já é de tempo, não é de agora, né? A gente tá falando de quantos mil seguidores em todas as redes, somando. Só no Instagram, mais de 300 mil. Não, no Face eu tenho uns 15 mil seguidores só. E o YouTube, eu nunca alimentei o YouTube. Foi um pecado. Eu tenho uns 500 só. O YouTube eu gostaria mais. Eu sempre me foquei mais Face. O que na época pro Face 15 mil era muita coisa. Ninguém na região tinha. Isso eu tô falando há 10 anos atrás. Mas hoje 300 mil é muita coisa. No Instagram sim. No Instagram sim. Mas é que eu tive alguns booms, assim. O que me trouxe tantos seguidores? Alguns booms. Tipo, comprei um avião. Veio um monte. Fiz um tratamento. Tu viu aquele da menina com problema de pele que eu fiz um tratamento? Nossa, então, eu queria chegar nesse assunto, assim, que é a parte de... Não sei se isso se chama voluntariado. O que é isso? Como é que funciona isso? Porque tem muita história bacana ali. Mas pode contar dos booms primeiro. Então tá. Teve esse boom da menina. Uma vez eu fiz eu tive que tirar por causa do conselho. Fui o primeiro dentista. Cara, eu tenho muitas coisas que eu fui o primeiro do mundo. Assim. Eu fui o primeiro do mundo que fiz um implante em mim mesmo. Eu arranquei o meu dente, fiz um implante, fiz um enxerto e coloquei um dente em umas 4 horas na frente do espelho, cara. Aquilo lá foi assim... Como assim, cara? Pois é. E a anestesia? Eu me anestesiei, pô. Na frente do espelho. Em só pé? que eu usei tecnologia. Espelho? Não, sentado.
Eu tenho Tá vídeo, só que eu louco. tive que tirar no Instagram. Eu vou botar depois, quando lançar, eu ponho algumas vezes no Stories para as pessoas verem. No Stories pode ficar, não pode ficar lá, o conselho me encher o saco. Porque não pode Que ficar... loucura, cara. Foi, cara. Essa aí eu não Mas sabia. ali eu viralizei no mundo, assim. Era gente dos Estados Unidos, da Alemanha. Era muito engraçado, porque a metade dizia, meu, tu é o cara, e a metade dizia, meu, me xingava, assim. É, Seu imagina, irresponsável. 300 mil. Eu tive um vídeo aqui da Mônica Coelho, da Dom Bombom, que ela falou, não bote chocolate na geladeira que vai pegar gosto de tudo que tu tem na geladeira. Se tem cebola, vai pegar gosto e tal. Aham. Deu 360 mil Olha. curtidas e visualizações. Curtidas não, visualizações. Cara, mais de 5 mil comentários e a mesma coisa. Metade, que bacana, obrigado pela dica. E a outra metade, eu boto chocolate onde eu quiser. O chocolate é meu. É. Então assim, como é que tu trata esses haters? Ou não trata? É isso mesmo? Então, já me fez muito mal quando foi soltado. Eu tenho alguns vídeos que viralizaram, assim, com mais de 1 milhão, tá? Tenho alguns. E assim, quando saiu o primeiro vídeo que os outros dentistas descobriram que eu tinha uma clínica que tem um transfer aéreo e busca o paciente, uma clínica de 7 andares que busca o paciente de avião, né? Que uma influencer fez, a Sasha, rainha da... Teve um casal que veio fazer esse também. aí, esse aí. Né? Sei. Cara, assim, aquilo me fez tão mal. Porque daí viralizou pra dentista. E os dentistas vinham muitos diziam, pô, que orgulho, isso aí, a odontologia brasileira. Mas aqueles que não aceitavam, sabe, com inveja, assim, dava pra ver que era. Porque daí, pô, né, Alan, tu entrava no perfil do cara, o cara não era especialista em nada, trabalhava numa clínica popular, ou tinha nada contra, mas Mas como é é que o tu que vai ele escolheu, né? Não. E assim, o que ele vai falar de mim? É, exato. Né? O que Sim. que eu deixei de preso pra ele falar de mim, gente? Sabe? Assim, ninguém é melhor que ninguém. Eu não quero ser aqui arrogante, dizer... Mas é a mesma coisa que o cara do que joga aqui, o Gandula ali da Série C, ir lá pegar pro Neymar e dizer, tu é um perna de pau, tu é ruim. Oi? O Neymar... não tem como. Né? Não tô dizendo que eu sou o Neymar, né? Tem que cuidar o que fala, senão sou arrogante. Sim. Mas tu entendeu onde eu quero chegar. Cara, e aquilo me incomodou, aquilo me fez mal. Tinha alguns que eu... E eu também sou meio explosivo. Teve uns que eu entrei e safi, cara. Não ia tá. Mas depois eu fui descobrir que tem muito influencer, amigo meu, que esses caras de Santa Catarina, que eles também, cara. Entrou, eles não perdoam. Falou mal, eles retrucam. Hoje eu parei. Hoje parou um pouco também. Mas, cara, isso por um tempo, me fez muito mal. Hoje eu sei que o hater é ótimo. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Traz engajamento. Ele comentou, o Instagram não sabe se tá comentando bem ou mal o que tá comentando, sabe que é gente falando e tá sendo relevante, tá levando aquilo pra frente. Tu entende? Sim. Então o hater é ótimo. Ele vai encaminhando, né? Claro, cara. Só que eu achava assim, eu achava muito injusto. Sabe? Tipo, pô, cara, sério que você tá falando de mim, cara? Sério, pô. Fiz tudo isso aqui, dei a minha vida, tô testando um negócio bacana, tô validando. E tu vem aqui falar isso. E assim... Quem tu é, né? Não, e assim, exatamente. E daí as pessoas outros falando assim, que você até não acha um problema? Filhinho de papai ganhou, tal. Eu digo, porra, não, eu venho de família pobre, eu lutei pra conquistar e tal. Mas hoje eu tô bem melhor com relação a isso. Mas nesse vídeo em especial me incomodou. Eu não deixava barato, eu pegava pesado. E aí, assim, daí eu não deixava nem margem, porque daí eu acabava o cara ali e nem deixava margem para ele poder retrucar, porque realmente ele achou que talvez eu nunca ia responder, nunca ia falar, e eu ia, sabe? E então... esses insights, assim, do avião, de fazer a própria cirurgia ali, do nada, assim, tá de manhã cedo acordando, meditando, cara, se eu fizer um negócio desse, como é que é isso? A minha cabeça não para, velho, não para. E como assim, como são 20 anos fazendo muitos procedimentos, são 25 mil implantes, são 100 mil dentes, cara, eu tô atendendo, mas a minha cabeça tá aqui, mas também tá... Ideia. É muita, cara. Como eu te digo, eu me acho um cara muito criativo. Muito, tá? E eu acho que, assim, também tem muita coisa legal que eu vejo que os grandes profissionais... Vou falar da minha área, que é onde eu domino. Os grandes profissionais da minha área são caras meio chatos. Porque eles são super estudiosos, trabalham bem, mas eles têm um hobby e não fazem isso. Jogam um beach tênis, tipo, vamos lá. Cara, eu faço um monte de coisa, um monte de hobby, um monte de coisa louca, assim, sabe? Louca que eu digo, que tu nunca ia imaginar, que é engraçado. Fala aí em alguns, vários, sei lá. Tipo assim, criar avestruz, sabe? Tipo... Tu cria avestruz? Eu tenho um zoológico em casa. Agora eu já não tenho mais muito, mas já tive tudo que tu imaginar de bicho. Hoje eu tenho bem reduzido. O que mais? Carro.
Carro antigo eu tenho uma coleção grande, cara, bem legal, uns carros bem legais, assim, bem massa. Pô, sou cozinheiro, cara, faço uns pratos massa. Pô, sou roqueiro, tenho um estúdio em casa com um monte de equipamento massa pra caramba. Pô, curto tatuagem pra caramba, tenho um monte de tatuagem. Cara, eu sou alemão, eu falo alemão, eu vivo na Alemanha, Oktoberfest lá, cerveja lá, já fiz cerveja. Que mais, cara? Pô, tem muita coisa que eu faço. Treino, academia? Agora, porra, eu perdi 35 quilos, cara, então treino também. Cara, e eu dou conta de ver todas essas coisas no meio dessa vida louca de tocando sozinho no hospital, né, cara? Entende? Então, assim, é massa. Então, assim, tem às vezes umas dicas pra dar. Sou um cara cristão pra caramba, acredito em Deus, sou muito grato a Deus, que é onde depois a gente vai falar, né, a parte de ajudar. Então, assim, pô, eu vejo que quem me segue tem umas coisas legais pra ver, porque não é uma coisa que tu esperaria de um cirurgião, de um cara empreendedor. Geralmente eles são mais quadrados, mais caretas, e eu não, assim, eu já, sabe, eu já sou mais um porra louca com muita responsabilidade, claro, né? Nossa, no meu trabalho, muita. Mas eu não sou muito chato nessa parte de querer ser o politicamente correto e, na verdade, ser hipócrita, né? Então, acho que tudo isso que tu faz acaba te trazendo insights que tu pode aplicar no teu negócio e que vem dando muito certo. Acho que sim. Acho que sim. E sabe qual é a outra coisa que eu noto? É muito forçado, as pessoas contratam uma agência. Eu já contratei todas as agências que tu imaginar na minha vida. E eu demito elas antes de elas poderem começar a trabalhar, porque eu já me irrito e já perco a paciência e tiro. Porque eu quero do meu jeito e eu sei como fazer, e, né? Então, assim, não funciona. Cara, o que eu vou te dizer para um dentista, então, ou algum profissional... Cara, se tu tá pensando, eu preciso entrar na internet, preciso falar, eu vou contratar uma agência. Não, cara. Ou tu faz ou tu não faz. Tipo assim, porque eles vão te dar aquela receita pronta e vai ser uma coisa chata, dicas, dananana. Não adianta. Ou tu gosta do negócio, tu sabe fazer, ou não força. E aí tu consegue ser autêntico, né? Eu acho que essa é a palavra. Cara, é isso aí. Eu acho que um lance é um grande lance, é isso. A autenticidade é muito importante, tá? Uma coisa que é muito forçada, muito maquiada, é chato, né, cara? E tu não concorda comigo quando tu vê uma publicação que tu vê que é comercial, como aquilo é chato, né? Principalmente que às vezes o influencer é legal, ele tá fazendo orgânico, ele faz umas coisas, tu segue, tu gosta, tu curte. Entrou uma publi no meio, tu nem... né? Complexo. Tem que ser muito talentoso, eu acho, para tu conseguir fazer uma publicação sem aquilo parecer comercial. Né? Tô errado? Não, e outra, eu vi no teu Instagram que tu traz influencers também, né? Eu gosto. Então, como é que tu escolhe eles? Eu sei que tu trouxe uns alemão, né? Cara, essa é uma parte bem difícil, Sargento, acho que eu vi. Aqui da região. Tem mais outros aqui também. Tem. Cara, essa é uma parte bem difícil, tá? Porque assim, apesar de ter muita gente lidando com a internet, é muito difícil quem fala a tua língua, quem tu vai querer que te represente, que vai falar com o teu público, que vai trazer um resultado, que às vezes tu investe uma grana e aquilo não deu em nada. Cara, como é difícil isso. Por isso que é legal se tu pudesse ser o teu próprio influencer. Eu tento ser meu próprio influencer. Perfeito. Não para os outros. Apesar de saber que muita gente já disse, eu quero ajudar um amigo. Às vezes eu fui lá, fui cortar o cabelo sábado, fui lá e fiz uma publicação pro meu amigo. Engraçada, que tirou uma foto antes minha, e quer ver como ele faz milagre? Botei o Henrique Castelli depois. Olha como o cara é bom, entendeu? Entendi. E foi divertido. E ele deu um feedback, funciona, né? Os caras dizendo, eu não sei quem lá que eu botei de uma loja lá, que legal esse negócio pro banheiro aqui, que é pra criança pintar no azulejo. Foi lá e vendeu 5, 6, sabe? Tipo, que legal. Mas eu não faço pensando nisso. Mas eu gosto. E eu tento ser meu próprio influencer. E o principal é da autenticidade. Eu acho que, cara, tem que ser muito de verdade. Eu sempre digo isso. Porque o que eu noto? A máscara caiu de muita gente na minha área. Falo da minha área porque é o que eu sigo. Eu não sei como é das outras, né? Mas, cara, tu viu o dentista... o cara lá com um carrão, numa clínica foda. Aí tu começa a estudar a vida do cara, o cara não é especialista em nada. Uhum. A clínica dele, que parece que é uma salinha de 10 metros quadrados, mas ele pegou uma câmera bom, que pegou um enquadramento que parece que é demais, daí aquela Ferrari é alugada. Cara, aquilo não se sustenta. Tu entende? E quanto forçado foi muita gente fazendo isso. Só que eu não vou mentir, eu já entrei nessa. Muita gente achava que o Otávio era um babaca, porque o Otávio ostentava. Por quê? Porque um belo momento eu tirava uma foto, tinha uma BMW conversível, eu tirava uma foto na frente da BMW conversível, isso, aquilo. Cara, mas foi por ignorância.
Por que ignorância? Na época, lá atrás, eu entrava no... O que os dentistas estão fazendo? O que os dentistas vão fazer? Eu vou olhar. Entrava, eles estão num carrão com uma foto ostentando. Tá, então é isso que eu tenho que fazer. Eu ia lá e fiz. Hoje eu vejo que foi idiota. Mas eu fiz na maior das boas intenções. Não para querer ostentar. Porque eu me sinto um cara extremamente simples. Eu acho que me chama de babaca e diz quem ostenta, quem não me conhece da minha essência. Porque hoje eu sou mais tosco do que eu era lá atrás. Eu cheguei lá e conquistei tudo mais do que eu imaginava. E cheguei lá para ver que não é nada disso. Que os valores mesmo são família, Deus, os amigos, a vida simples, né? Mas, cara, eu fiz na maior das boas intenções. A gente vai ganhando maturidade também, né? Isso, cara. Hoje eu vi que não é nada disso, que é uma babaquice sem tamanho. Mas eu fui seguir a onda que estavam seguindo. Eu tava querendo começar, mesmo eu estando lá, não foi onde eu virei a chave e quero começar, eu já tava. Mas digo que, caramba, eu tenho uma clínica tão legal, sou tão especializado, por que até então, isso eu tô falando de 5 anos atrás, né? E, caramba, por que não tá funcionando? Daí, o que os caras fazem? Eles têm um carrão e ostentam. A diferença é que o meu não era alugado, era meu. Mas, pode parecer meio babaquice. Mas talvez era uma tipo de posicionamento da época, etc. Ondas, né, que vinham. Cara, eu nunca esqueço meu filho, que hoje tem 19, tava fazendo faculdade de odonto, na época tinha 14, digamos. Pai, por que tu faz essas coisas? Eu não acho legal. Tipo, me cobrando, puxando a orelha, que não era pra ostentar. Eu disse, e porra, que a ficha não caiu. Depois eu fui entender que, na verdade, eu tava querendo seguir o que estavam falando. Daí eu expliquei para ele. Hoje ele entende. Disse, não, o pai fez porque, eu achei que era o certo e era o errado. Mas tá tudo bem, a gente acerta errando um monte, né? Então não fiz na maldade, mas é uma coisa que eu gosto de me explicar. Porque, cara, quem me conhece na minha essência sabe o quão simples... E não é eu que tenho que falar isso, né? Porque só estamos eu e tu aqui, eu não tenho ninguém junto aqui para me defender e falar. Mas, cara, eu sou a favor da vida. Outra coisa, outro hobby que eu tenho, cara, sítio, natureza, praia, campo e horta e animais e cozinhar e ali na coisa campeira. Então, cara, eu não gosto... Tenho preguiça de botar uma roupinha engomada e de coisa assim. Um jantar da sociedade. Cara, não me convida, porque eu não vou. Tipo, eu não gosto dessas coisas, entende? Então, basicamente é isso. Só que só vai me conhecer, né, só quem conhece a minha essência ou quem tá junto de mim tá de perto, né? Porque quem é de fora não sabe. E pelo que eu percebi quando eu te convidei para vir e tudo mais, então extremamente acessível, né? Respondeu super rápido, a gente conversou uma semana, a gente está aqui conversando, está super interessante, mas agora falando voluntariado, espiritualidade, como é que funciona isso tudo na tua vida? Cara, eu sempre digo que eu me sinto um cara extremamente abençoado, assim, eu acho que Deus é bom demais comigo, sabe? E eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é retribuir um pouco do que ele faz por mim, pela vida maravilhosa e perfeita. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. No consultório não é muito, são poucos casos do consultório. Tem o Wilson aqui da cidade que é famoso, tem a Dai, que tem aquele problema de pele, teve a Luzia. Mas, cara, no consultório são poucos. Por quê? Cara, eu não dou conta nem de fazer os que eu preciso para minha agenda cheia. Eu prefiro, às vezes, pagar. Eu já paguei, vai lá naquele dentista e faz esse dente, mas eu não consigo. Mas, assim, cara, o que eu posso... Na Páscoa, foi maravilhoso. Agora, na Páscoa, peguei meus filhos, cara, sentei, levei eles no mercado, fui no mercado também, separei, a gente fez as cestinhas para doar, fez 100 cestinhas, para eles verem, dar o valor das coisas, entendeu? Então... Falando disso, assim, cara, basicamente bem rapidinho, para tu entender por quê também. Eu sempre fui cristão, minha família sempre me deu esses valores, eu sempre gostei muito, né? Mas, assim, eu tenho síndrome do pânico. E eu desenvolvi síndrome do pânico por causa depois da loucura de consultório. Eu sempre tive muita ansiedade, vendo hoje historicamente, com os tratamentos e tal. Mas, cara, eu tive umas crises meio grandes quando comecei, assim, a crescer e vamos lá, quando eu tenho uns 8 anos de formado, isso há uns mais de 10 anos atrás, e eu não aguentava mais, eu tava mal, assim, eu digo, sabe aqui tu achar que vai morrer o tempo todo, e pronto-socorro, cara, eu quase nunca peço nada pra Deus, eu só agradeço, porque, cara, o que eu posso ter controle, tem gente que pede, Deus, me ajuda a comprar um carro, Deus, cara, eu vou trabalhar e vou comprar, eu não vou pedir isso, né? Mas o que eu não posso, que é saúde, eu sempre peço pelos meus filhos e tal. Fiz uma cirurgia recente, pedi proteção, porque ali eu preciso dele.
Mas, cara, eu disse, Deus, eu não tô mais suportando, tá pesado pra mim. Vamos fazer o seguinte, me ajuda. Me mantém bem, me mantém vivo e me usa como instrumento pra ajudar as pessoas. Cara, assim... não melhorei 100%, mas melhorei muito. E desde então, assim, sempre que eu posso, eu ajudo, cara. Natal, Páscoa, Dia das Crianças, quando eu posso, adoro em orfanato, cara. As crianças são a minha paixão no sentido de ajudar. Eu não me corto o coração ver uma criança passando necessidade. Então, muito da minha filantropia vem daí. Mas consultório, cara, muita gente pede o tempo todo, tá? Mas eu... Não, no consultório ela é muito raro. Tem que ser algo... Assim, as pessoas contam a história. Doutor Otávio, eu estou desempregado e tenho uma má condição bucal. Cara, essa é a realidade de 95% dos brasileiros. Então, tem que ter algo a mais. O Wilson tinha um algo a mais. A Daiane tinha um algo a mais. A Luzia tinha algo a mais. Não é só os dentes e a pouca condição financeira. Mas sim também uma história de vida sofrida. Tu entende onde eu quero chegar? Sim. Então, volta e meia quando... O Wilson é quase um símbolo da cidade, né? Sei lá. Claro, cara. Entende? Então, assim, até o Wilson eu tô com medo dos dentes dele que estão lá firme e forte, só que assim, ele não cuida, né? Imagina. Ele não cuida. Eu até vou deixar aqui gravado isso, porque o dia que aconteceu alguma coisa com os dentes dele antes de cubar, porque tu acredita, Alan, que teve gente que me criticou porque eu fiz os dentes? Nossa, mas daí tem... daí aquele negócio que a gente tava falando, né? Vai ter hater pra tudo, né? Mas, é aquela pessoa que diz assim, fez só pra se promover. E ele não tinha mesmo, né? Não. Tinha um cada lado, eu acho. Sim, os dois presos. Só as duas aí presas. as pessoas criticando, dizendo, fez só pra se promover. Daí tu vai olhar que é alguém que ajuda alguém? Não, é alguém que nunca ajuda. Mas, vamos deixar registrado isso no dia de hoje, tá? Hoje é que dia? Hoje é dia 6 de maio. 6 de maio de 2025. Vou deixar registrado, porque se um dia precisar, vou botar isso na internet. Cara, o Wilson fiz prótese fixa nele, porque ele sempre tentava usar o móvel, ele não usava. Os dentes dele, assim, estão no limite, só, cara, ele não cuida. Ele não escova, ele vai lá na clínica, de vez em quando eu olho. Eu não sei até quando vai durar aquilo, não o meu trabalho, mas os dentes dele. E ele vai perder. E eu sei que vão falar mal do meu trabalho, porque vão dizer que é culpa minha. E não vai ser. Vai ser dele. E isso é qualquer paciente, né, doutor Otávio? Mas todo paciente tem que cuidar. Só que ele tem as limitações dele. Então ele vai ter um problema. E eu sei que vão falar mal de mim, vão falar mal do meu trabalho, dizendo que eu não sou um bom profissional porque estragou, sendo que foi ele que não cuidou. Sim. Então, aí eu vou ter que pensar se eu vou fazer os implantes. Só que é complicado, né? Porque ali eu fiz prótese fixa aproveitando as raízes. Vai ser complicado porque daí eu vou ter que fazer implante. Não sei, mas eu vou ajudar ele também. Mas já fica registrado aqui lá no teu canal, tá? No teu podcast, que se um dia acontecer, eu vou soltar falando. Nós, estamos juntos, estamos aqui para isso também, né? Legal. Doutor, alguma coisa assim que você gostaria de falar, que a gente não tocou no assunto, alguma coisa, sei lá, tua rotina diária, que hora tu acorda, que tu se alimenta, porque assim, cara, é o dia inteiro na clínica, né? Não sei se tu acorda de manhã, passa o dia todo lá, hoje tu saiu de lá 7 da noite, sei lá. Cara, eu quero falar isso, cara. Como é que é a rotina? Eu quero falar isso aí até pra inspirar pessoas e ajudar, se possível. Cara, eu perdi 35 quilos na raça, no peito e na raça. Dieta e exercício. Não foi da noite pro dia, teve um período de emagrecimento primeiro, eu segurei um tempo, daí engordava, emagrecia e depois perdi mais um tanto. Assim, Alan, eu realizei todos os meus sonhos muito mais longe do que eu imaginava. Se eu olhasse pro Otávio de 20 anos atrás e disse, cara, um dia tu vai ter uma clínica de 7 andares com transferário, eu ia rir. É impossível, não tem como, sabe? Cara, e tá aí, né? Se tivesse falado a metade, eu já ia achar o máximo. Não tinha grandes perspectivas. Mas, cara, eu tenho problema com peso desde sempre. Criança gordinha, daí adolescência eu emagreci, mas daí logo por ansiedade, descontrole, engordava. Quando engravidou do meu primeiro filho de 19 anos, não era um planejamento, eu engordei um monte, engravidou da segunda filha, engordei. Não só por isso, mas enfim, quando eu tinha coisas no consultório, engordava, emagrecia, cara, e eu não vencia aquilo de caramba, eu consigo tudo na minha vida, tudo. Como eu não emagreço? Como eu não consigo? E eu era frustrado, e era o meu sonho, era um sonho que eu não tinha realizado. Cara, e eu consegui, e sem tempo nenhum, e não é desculpa. Cara, eu tenho 1 hora de almoço, Essa 1 hora de almoço eu ainda vou pra academia. Eu malho 35 minutos, 40 minutos com o personal. E foi momentos que eu fui virando a chave. Então aconteceu tudo de uma vez. No momento eu emagreci por causa disso, por causa daquilo. E quando eu entrei com os treinos, eu não conseguia estar bem ainda na dieta. Daí eu fui na nutricionista, daí eu botei a dieta. Então hoje eu cozinho minhas marmitas, eu peço. Poderia pagar alguém fazer. Eu cozinho, eu peso, eu congelo. Então é bem regradinho. Cara, e eu consigo. E é realmente uma loucura. Eu chego em casa me arrastando. Então tanto é que dias, durante a semana à noite, eu não tenho vida social nenhuma.
né? Então não é desculpa de tempo, mas cara, eu queria que um dia tais convidados quiser ir lá e ver como é que é um dia a dia meu, cara. É uma loucura, velho. É pra cima e embaixo daquele edifício, correndo, uma cirurgia. Claro, já deixam tudo montado. Tem uma cirurgia, minha equipe já deixa tudo montado. Eu só entro, opero, saio. Às vezes minha esposa já anestesiou, já deu ponto. Mas, cara, é pra cima e pra baixo, tudo vendo a qualidade, tudo atestando, vendo se tá tudo bem feito. Mas é uma... Cara, sem brincadeira, eu não vou exagerar aqui. Eu trabalho pra 10 dentistas. É por isso, eu sozinho, mas é como se fosse 10, cara. Porque, tipo, eu consigo fazer com muita rapidez, muita teu time precisão. Que prepara. Exatamente. O pré e o pós. Exatamente. E tu executa o que precisa ser executado. E eu executo o que precisa ser executado. Então, assim, cara, eu tenho muito orgulho de ter conseguido, porque, cara, pela falta de tempo que eu tenho, eu jamais imaginei. E até uma dica pra quem quer, assim, pra mim foi o horário do meio-dia que foi virada de chave. Porque de manhã cedo, cara, eu não consigo acordar cedo, porque eu tô tão esgotado que como eu moro do lado, eu já tô ali no ápice olhando com a equipe. O paciente chegou, já prepararam ele, tal, daí eu vou. Tá? De noite, cara, eu chego em casa que eu não consigo nem me mexer. Tentava malhar de manhã. Pô, acordar 6 da manhã, cara. Não conseguia, não rendia. Daí eu não ia. De noite eu não conseguia. Agora ao meio-dia eu tô no meio do dia, tô com gasto. E foi quando eu descobri. E sábado e domingo eu malho, por exemplo. Que daí sábado e domingo eu tô descansado. São os melhores treinos, tá? Então, assim, era o meu último grande sonho. Daí eu fiz, pra fechar com chave de ouro, dia 23 de dezembro, meu grande amigo Ivan Delandré, cirurgião plástico, ótimo cirurgião plástico. Convido ele um dia para vir aqui, porque ele é muito bom. Ele fez a minha cirurgia de lipo e abdominoplastia para tirar aquela pele que ficou. Porque eu sempre digo, eu tive várias gravidez, né? Eu engordava e emagrecia, então fica aquela pele. E aí eu zerei, cara. Então, eu tô vivendo o sonho de estar como eu queria. Claro, a gente sempre vai buscando. Mas fica um incentivo para quem quer, assim, tempo não é desculpa, nada é falta de nada. Não precisa ter tempo, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. É só querer, que dá. Só que o que não pode ter é pressa. Tem que ter paciência. Cara, demora. O resultado demora, mas vale muito a pena. E depois que tu entra nessa, tu não sai mais, cara. Tu não cai, tu não volta mais. Não tem mais como eu... daqui a pouco eu vou desandar e vou engordar tudo de novo. Porque qualquer coisa que acontece, eu já tô cuidando, já... Foi a virada de chave da minha vida que eu nunca imaginei que eu ia ter. De gostar de malhar, de gostar de fazer. E tô muito feliz com isso, cara. E aí tu se sente bem com isso o dia inteiro, tu se sente bem pra tua família, pros teus pacientes. Cara, tu não tá ali todo... não vou dizer pesado, mas lento, ou sei lá, cara, às vezes doente porque não tá gostando de si mesmo, cara, entendeu? Carregando 35 quilos a mais, cara. Então, correndo, né, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. E outra, né, meus exames hoje estão muito melhores. Eu era uma bomba relógio nela. Eu era uma bomba relógio porque com pressão alta, aumento de peso, exames ruins, sempre no estresse. Hoje eu tô legal, entendeu? E a pressão melhorou. Então, cara, foi o meu grande sonho, assim. E, cara, valeu a pena mais do que qualquer coisa que eu construí, eu acho, cara. Assim, foi muito bom, cara. Contatos do doutor. Doutor... Tá, @doutor.otaviokaufmann, JR, né? Kaufmann, K-U-F-N. Vai estar aqui em algum lugar. Vai estar fácil, nesse vídeo também. O canal do YouTube é Dr. Otávio Responde, ou Dr. Otávio Kaufmann Jr., DR, né? Facebook também tem a página lá. Pra chamar a clínica. Daí tem o WhatsApp, que é o fixo mesmo, que é o 35210385. Ou chama no Instagram, vai responder também. Também, mas o WhatsApp ali tem o site que também tem a introdução, que é clinicaiso.com.br. Lá também tem o contato que também acha. Clínica ISO, por que o nome ISO? Isso é uma coisa legal, quero até deixar em primeira mão para ti. ISO porque eu queria um nome de Instituto de Saúde Oral. Então, desde lá atrás, esse é um nome que já tem mais de 15 anos, lá atrás eu já sabia que eu ia montar uma coisa grandiosa. Mas qual o problema? Tenho 2 problemas. Existe já um Instituto de Saúde Oral no Brasil, que eu fiquei descobri, eles tentaram, me notificaram por ter o mesmo nome. E outra, eu quero o meu nome. E segundo, que é um hospital. Então, nos próximos, estou falando aqui em primeira mão para ti, nos próximos meses aí vai ter a transição para ROK. E o legal é que eu gosto de ROK, vai ser ROK, H-O-K, Hospital Odontológico Kaufmann. Vai ser Que bacana, um rebranding. Isso aí, cara. Que massa, parabéns demais. Obrigado, é mais uma evolução, cara. Né? É a cereja do bolo de tudo que foi construído, assim, né? Chegamos nesse momento. Nova fase daí, novo posicionamento. Isso aí. E impacta, né? Sabe que impacta, vai vir resultado. Claro. Algo que tu lê, que tu queira compartilhar, algum seguidor que tu goste de seguir, que te inspire, que nesse teu dia cheio tem tempo ainda para ler algo, para assistir algo que te inspire.
Ou se quiser deixar uma mensagem já aí final para todo mundo. E cara, eu acho que tu acredita, assim, uma coisa que tu acredita. Enfim. Eu tento filtrar muitas coisas, assim, né? Às vezes eu leio, eu assisto, eu vejo na internet. Só que nem muitas vezes eu concordo com tudo. Então eu tento filtrar, eu tento fazer um conjunto e formar aquilo é o Otávio, entendeu? Um pouco de cada coisa que eu acho legal. Então eu acho que não deve se inspirar demais, espelhar demais em uma pessoa só, até porque eu andei me decepcionando com algumas pessoas, então ninguém é perfeito e eu acho que cada um tem que ser como é. Mas, cara, uma mensagem que eu quero dizer para as pessoas é que assim, elas podem tudo que elas quiserem, né? Tudo, basta tu querer, não é fácil, tem que baixar a cabeça, o trabalho supera tudo, supera o talento, supera a inteligência, mas, cara, nem sempre é aquilo tudo tu precisa, não tenha muita gana, não passe por cima das pessoas, não coloque o dinheiro em primeiro lugar, porque a vida vai cobrar de ti lá na frente, e assim, tu vais ver, se alguém chegar lá, vai ver que, cara, o segredo na vida tá nas coisas simples mesmo, cara. Não é muito fácil falar quando tu tem tudo e tu chegou lá. Não, cara. Eu realmente hoje, a minha vida é mais simples hoje do que era, né? Eu vou sentar com o meu pedreiro lá, que, bom, é um cara muito legal, é meu amigo. Pô, a gente vai tomar uma cerveja e vai comer uma carne. Eu que tenho mais condições, ou ele às vezes tem menos, faz. Talvez eu vou tomar uma cerveja importada, talvez eu comer uma carne um pouco melhor, talvez uma cerveja mais simples, uma carne pior, mas a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou me matar pra quê? E no final vai todo mundo pro mesmo lugar. Então é isso que eu digo, não adianta ficar correndo atrás do sucesso, do dinheiro. Cara, que a vida não é só... Sucesso é tu ter uma família linda, cara. Sucesso é tu ter saúde, sucesso é tu ter amigos, sucesso... Cara, é isso. Hoje em dia eu dou muito mais valor às coisas bem simples mesmo, cara. É esse o recado que eu dou de quem... Cara, eu digo, Otávio, chegou lá, cheguei, cara. Cheguei. Acho que daqui não tem mais do que eu queira conquistar. Tudo que vier agora é lucro, é o que eu digo. A última, se tu fizesse esse podcast há um ano atrás, dizer, cara, eu ainda quero emagrecer. Cara, emagreci, entendeu? Quero melhorar. Então eu cheguei lá e te digo de um cara que chegou lá. Cara, é isso. Eu faço a mesma coisa que muita gente faz, que às vezes não tem tantas condições, vão na academia, sai com os amigos, toma uma cerveja, faz uma carne, tá com a família, faço as mesmas, assisto uma coisa na TV, né? Faço as mesmas coisas. Então pra que se matar? Legal, entendeu? Legal demais. E agora vem o rock aí, né? HOK, que é a nova fase. Que eu ia te perguntar, e o futuro? O futuro vai vir aí, já foi lançado de primeira mão aqui. Obrigado por essa novidade. É isso aí, cara. Agora legal, é só expandir e eu vou te falar que nem tem mais muito para onde crescer no sentido de espaço físico e tudo, equipe, eu nem quero. Eu quero manter a qualidade e me manter bem onde eu tô. É isso agora que eu quero, porque conforme a gente cresce, fica um pouco difícil de manter. E eu, graças a Deus, pelo esse meu dinamismo, por tocar tudo sozinho, no sentido de não achar agora que tá fácil, agora eu vou contratar os outros, já não. Eu continuo trabalhando firme e continuo mantendo, atestando a qualidade. Então, agora eu vou te dizer, é manter, cara. Agora eu quero manter. Não chega já assim no sentido que quanto mais tu cresce, mais pesado fica, mais... E que é difícil também, né? Aquele negócio, tu chega lá em cima da montanha, ficar lá é difícil, né? Estar lá. Só se manter é muito difícil, né? O chegar é difícil, mas agora ou manter, meu amigo... Acho que é mais difícil ainda. Né? Pra não perder qualidade, não perder volume. Enfim, tem que ir. E querendo ou não, com um novo posicionamento agora como hospital, com certeza vai impactar mais, vai ter mais demanda, né? E a gente se torna referência, né? E cada vez vem pessoas de mais longe, em mais quantidade para fazer o tratamento com a gente. Cara, e como eu te digo, quando a pessoa... Cara, essa paciente que veio do Acre de semana passada, cara, é mais difícil vir do Acre do que vir dos Estados Unidos. Tem que pegar mais voo, demora mais tempo ela levou do que tu entende. Com certeza. Então, pô, né? Como é que eu não vou dar o meu melhor se a pessoa tá gastando ali, muitas vezes... Tem gente que não tem, ela tá dando o que ela não pode para mim ali, para realizar o sonho dela. Como é que eu não vou dar o meu melhor, entregar o meu melhor, tu entende? Ou a pessoa que tá lá pegando os 5 aviões para vir até aqui, para poder chegar até aqui. Então, pô, o mínimo que eu vou fazer é dar o meu melhor, cara. Perfeito. Por isso que tá dando tão certo assim. Amém. Obrigado demais pelo teu tempo. Obrigado por te agradeço pelo convite, foi um prazer enorme, Alan, mais uma vez, cara, muito sucesso pra ti, cara, teu podcast é muito legal e que vá muito longe ainda. Tá bom, tamo junto, obrigado também. Eu que agradeço, cara. Valeu. Gente, muito obrigado, você nos encontra em contecast.com.br. Valeu, até a próxima.